Beleza? Vamos falar hoje sobre autonomia acadêmica, prática pedagógica e controle do conhecimento. Controle neuromotor, os controles ligados aos campos ascendentes, nas vias aferentes e vias referentes. Ok? A autonomia acadêmica na forma da lei. Ok? Marília Costa Morosini. Como autonomia acadêmica, conceito de tão propalado e protegido pela comunidade das instituições de ensino superior, públicas ou privadas, pelos responsáveis pela elaboração de políticas de autos executivos governamentais. Interfere no dia a dia da atividade docente. Uma pergunta que interfere, são perguntas que interferem nos campos acadêmicos, o conceito de autonomia acadêmica, oriundo da relação de Estado e universidades, estados, municípios, países e outros N fatores que intercalam aos fatores acadêmicos. Nós vemos que as práticas sociopolíticas acontecem normalmente, mas não há uma efetividade ligada às políticas, ou à política e saúde, saúde e gênero e saúde. Coloca os protagonistas acadêmicos e as suas autonomias relacionadas às instituições, que venha perpetuar alguns valores e juízos, nem que seja bom ou ruim, mas que haja uma essência, nem que seja bom ou ruim, mas que haja incômodos ligados a essas questões, não os incômodos, nem os acadêmicos, mas que tenha essa inquietação. Então a pergunta é: essas atividades docentes, estados de universidades. O estado pode ser um estado moral, um estado de consciência, mas o estado também pode ser um estado unânime ligado a um poder pleno ligado à autocracia do homem. Isso vem a discutir sobre associar o campo plenático e as suas formas conceituais relativas ao poder. A palavra colônia, quando eu coloco, nós colocamos fragrâncias. E a temática hoje é o que? A colônia universitária. É uma fragrância que vai desmontar, vai desbaratar alguns fatores importantes ligados à autonomia, ligados à má-fé ou à boa-fé, ou à fé que venha a se conceituar e ter uma conceituação. Então, o que existe entre a autonomia e o campo acadêmico? A autonomia acadêmica é o desempenho das funções rotineiras de ensino e pesquisa universitária, algo rotineiro, que não tem alguma diferença, não te dá um entusiasmo motivacional. Então, vamos lá. Como universo empírico para o estudo da autonomia acadêmica, focamos nossa atenção em uma universidade pública brasileira reconhecida com competência. Examinamos com essa instituição pós-reforma universitária de 1968. Lembramos que tem vários autores de livros ícones, como foi o Herbert Marcuse, outros autores que intercalaram a nossa fé para intercalar essas pesquisas anocráticas, que vêm anocratizar fatores importantes entre a universidade, o corpo humano, e a universidade, o corpo docente. A universidade, o corpo e os campos de reajuntes, ou seja, professor adjunto e professor reajunto, que venha restabelecer algo que tenha sonhos ou utopias. Esses reajuntes que venha colocar fatores importantes nas pesquisas profícuas relacionado ao próprio Estado e à universidade. O foco do estudo deteve um nível de estrutura e organização, composto por colegiados, eleitos democráticos, para a função de ensino, e analisado também a perspectiva de professores, que atuam os colegiados definidores de políticas acadêmicas, e professores que estão em sala de aula ou sala de aula EAD, os campos de salas digitais. Okay? Então, partindo dessa definição, a autonomia é a condição da universidade, que é unânime, que vem universar
algo importante entre a universidade, entre o ponto importante, a estratégia política, outro ponto importante, estratégia capital, capital 1, capital 2, capital interno, capital externo, BIP, entrada e saída e entrada. São fatores que vêm estudar o campo lucrativo entre dogmas, religiões e fatores que vêm a expor as nossas verbas e a nossa autenticidade ligada a doenças, epidemias, ou seja, cóleras, lepras que acontecem diariamente em nossa vida. Então, o que se entende nessa escolha? O que se entende é que ao administrar o campo de partida entre essa contrapartida que está ligada ao campo acadêmico, a partida se deslumbrada entre o ponto 1, que é a pesquisa, o ponto 2, o alongamento da pesquisa, o ponto 3, os campos territoriais, o ponto 4, a cultura também que é cultivada, e o campo 5, as areias movediças que são colocadas. A areia movediça é o quê? Vai colocando você mais em profundidade de pesquisa. Areia movediça, de modo de dizer, vamos lá. Então a autonomia não ocorreu no abstrato. Quando há autonomia, não ocorre no abstrato. Quando há autonomia, porque tem alguém com contraponto, há uma oposição, pode ser família, parente, ou seja, parentesco, ou pessoas proximais. O abstrato vai acontecer quando a pessoa vê que você está no abstrato. Ok? Eu vou sair 9 horas. Vamos lá. Então, no campo do História do Ensino Superior Brasileiro, no século XIX, nos coloca uma autoridade ligada à família, o clero ligado à autoridade, que é a teoria autoritarista, não expõe uma liberdade para falar sobre essas concepções dialéticas. Entre esse canal, eu gostaria de vincular que as pesquisas foram feitas, núcleos, casas, instituições, folhetos, contas bancárias, boletos, instituições, a crer nessas incredibilidades que ocorrem em nossa vida. Pois bem, então, quando falamos sobre ensino superior privativo, ensino superior no governo central, que é o Estado, que nós estamos inseridos, o município, o bairro, coloca fontes em princípio. Como Francisco Campos, ministro da Educação, ou seja, colocando como exemplo a saúde pública do governo de Getúlio Vargas, Francisco Campos na época, de pesquisas que relacionam a tela digital, que hoje os corpos de estudo de Getúlio Vargas são fatores eminentes e importantes ligados à minha pessoa, meu CPF, a minha identidade e outros fatores importantes ligados à Universidade Brasileira. Então, a Universidade Brasileira, desde 1931, nos coloca um reconhecimento ligado à autonomia universitária, que desdobra entre a administração didática e a disciplina. Se o meu nome, o nome de uma pessoa tiver aqui uma questão de a quem que foi feitos, há fatores importantes a serem realizados. O que é? Exaltar sobre o poder privado para o público, do público para o privado. Que vai haver uma regência importante entre a autonomia relativa e o que vai ser relativo entre a autonomia, escolas e instituições.